Prezados irmãos e amigos, graça e paz, mais um vídeo onde estamos discutindo um trecho chocante aqui no capítulo 1 do livro de Romanos, da Epístola aos Romanos, onde a partir do verso 18, Paulo afirma que a ira de Deus se revela, ela se manifesta. Ela se manifesta por causa de quê? Ela se manifesta contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. E nós sabemos que a verdade é Deus, a verdade é Deus, a verdade absoluta desse universo chama-se Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é a verdade absoluta, né? Paulo vai dizer mais ainda que os ímpios que suprimem a verdade com as suas injustiças, eles são indesculpáveis, não tem desculpa para eles, por quê? Porque Deus se revelou a eles através das coisas criadas. Né? É muito fácil saber que Deus existe, basta olhar para a estrutura das coisas criadas. Existem organismos na nossa natureza, no nosso universo, no nosso planeta, muito complexos, que não poderiam ter vindo simplesmente por uma mera conjunção de fatores circunstanciais fundamentados na trindade ateística, que é tempo, espaço e matéria. Né? Há uma mente por trás disso, há uma inteligência por trás disso, há uma pessoa por trás disso tudo. Por isso que os ímpios que suprimem a verdade de Deus, tentam fazer isso da nossa realidade, Deus se manifesta contra eles. Deus manifesta a sua ira contra eles. E de forma justa. Eles são indesculpáveis. E olha só o que Paulo diz aqui. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, e às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Não é isso o que nós percebemos ao longo da história? Quem estuda a história do mundo, do planeta, quem estuda a história das civilizações, arqueólogos, paleontólogos, historiadores, não é? E todos que, de um modo geral, se aplicam ao estudo da Terra, do planeta, das civilizações, da humanidade, sabem que a humanidade sempre teve esse pendor para o algo invisível, para o espiritual, para o supranatural, para as coisas da metafísica. A humanidade, as civilizações foram pródigas em criar os seus próprios deuses, as suas próprias divindades que assumiam formas diversas. E como Paulo está dizendo aqui, olha, trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Há deuses para diversas civilizações que se assemelham aos seres humanos, que possuem os mesmos sentimentos que os seres humanos, a mesma aparência física que os seres humanos, né? As mesmas reações que os seres humanos. Né? São deuses humanos que assumem a imagem de criaturas humanas, deuses que assumem a imagem de criaturas da fauna. Né? Olha aí, as aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Existem civilizações que criaram os seus deuses em forma de aves, outras em forma de quadrúpedes, outras em forma de répteis. Existem imagens variadas de deuses fabricados pela humanidade. Ou seja, trocaram a glória devida ao Deus Criador que criou todas as coisas, que criou essas estruturas complexas que existem no nosso mundo, no universo, inclusive com informação, né? Informação não é algo que se produz do nada, não é algo que vem do acaso. Houve alguma inteligência por trás da informação. O nosso DNA, o nosso código genético, ele é informação. Informação a respeito de nós. Há ali uma informação a nosso respeito. Vocês acham que informação surge assim do nada? Não é? Não. Informação é uma das maiores evidências de que há uma inteligência por trás de tudo. Há um ser superior por trás de tudo. Por isso, os ímpios, com as suas injustiças, que procuram suprimir a verdade com as suas injustiças, são indesculpáveis.
Aí o que Paulo diz aqui no verso 24. Olha só como isso aqui é chocante. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus os entregou à impureza. Deus os entregou à sua impureza. A todos esses que suprimem a verdade com as suas injustiças, né? Que adoram a deuses semelhantes a homens, ou a animais, a aves, quadrúpedes, répteis. Deus entregou esses à sua impureza. Entregou. Ou seja, é por isso que o mundo está do jeito que está. Agora, Deus fez isso com um propósito, e isso não vai durar para sempre, é bom que se diga. Deus tem um propósito com isso. Nós, cristãos, acreditamos nisso. Esse mundo não está à deriva. Essa realidade caótica na qual nós estamos, ela não durará muito tempo. Ela já tem um tempo de validade pré-determinado pelo próprio Deus. Deus está permitindo que isso aconteça com um propósito santo, e às vezes nós não alcançamos esse propósito. Mas é bom que se diga. Nós temos que dizer a verdade, como Paulo aqui está falando. Olha, Deus entregou esses todos à impureza, pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. Olha o que ele diz no verso 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoram e servem a criatura ao invés do Criador. Inverteram as coisas. Por isso que Deus os entregou à impureza. Olha o que diz Paulo mais no verso 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Por que existe tanta coisa vergonhosa no mundo? Porque Deus os entregou a isso. Eles estão entregues às suas paixões, às suas impurezas. Eles estão entregues. Deus os entregou. Alguém quis discutir aqui comigo no canal um tempo atrás, dizendo o seguinte, que quando eu me referi a esses textos aqui, né, que Deus os entregou às suas impurezas, às suas injustiças, às suas paixões, mas que Deus, antes de fazer isso, lhes revelou. Deus pregou a verdade para eles. Essa revelação contida aqui não é a revelação do Evangelho, é a revelação natural, é a revelação geral. A revelação do Evangelho é outra coisa. Essa justiça essa ira justa que Deus se manifesta aqui é sobre esses ímpios que mudaram a verdade de Deus, trocaram a verdade de Deus em mentira, suprimiram a verdade de Deus pelas suas injustiças, que adoram e servem a deuses, né, que se parecem mais com seres humanos, adoram e servem a deuses na figura de animais, de répteis, de aves. É a esse tipo de gente que Deus está revelando a sua ira justa. E diz mais o apóstolo Paulo. Vamos repetir o verso 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Verso 27. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Vejam que isso aqui, veja bem, nós não somos aqui nenhum perseguidor de pessoas com diferentes orientações sexuais. Eu costumo dizer o seguinte, eu respeito todos eles. Eu respeito todos. Não compactuo com o estilo, com o modo de vida deles, mas os respeito enquanto seres humanos, que merecem o meu respeito, o seu respeito, o respeito de todos nós. Né? Agora, cada um vai ter que responder diante de Deus por si mesmo. Eu não vou responder por outro, e outro não responderá por mim. Cada um terá que responder por si mesmo diante de Deus. Isso é um fato. Não adianta a gente ficar discutindo com fatos. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Olha, então Paulo diz aqui 3 vezes. Por isso Deus os entregou à impureza. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. Por que Deus os entregou? Porque esse conhecimento, essa revelação geral,
que está aqui diante de nós, diante dos nossos olhos, ao nosso redor, esses mesmos homens ímpios que tentam suprimir a verdade, não prestaram atenção a essa revelação geral. Se eles não prestaram atenção a essa revelação geral que está diante dos seus olhos, né, que são evidência palpável do poder de Deus, da glória de Deus, da existência desse Deus maravilhoso, se eles não prestaram atenção nisso, vão prestar atenção em coisas invisíveis? Não, eles não vão. Por isso Deus os entregou. Deus deixou eles de lado. É por isso que existe tanta impiedade no mundo de hoje. Deus os entregou. E Deus não tem nenhum plano de salvação para esses aí, a quem ele entregou. Gente, isso aqui é fato. Isso aqui não é questão de ser reformado, ou arminiano, ou pelagiano, ou semi-pelagiano, né? Isso aqui não é questão de religião, isso aqui não é questão de denominação, isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui são fatos. Paulo é chocantemente claro e categórico aqui. Verso 29. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Portanto, é um mundo comprometido com o mal. Deus entregou a todos estes que assim fazem, assim pensam, assim agem. Deus os entregou. E a ira de Deus, a ira justa de Deus se revela sobre estes. Estes que tentam suprimir a verdade de Deus. Eu prometi no vídeo anterior apresentar um livro aqui para vocês que trata da história do Brasil. É óbvio que ele não é especificamente sobre história, mas a história política do Brasil mais recente, tá? Ele foi publicado em 1994, é esse livro aqui, ó. A Nova Era e a Revolução Cultural. Fridtjof Capra e Antônio Gramsci. Esse é o livro que me tirou da inocência, que me tirou do mundo dos tolos em relação ao Brasil. Você quer saber o porquê que o Brasil está do jeito que está? Você quer saber por que o povo brasileiro, a grande massa do povo brasileiro, está mudando, graças a Deus, mas a grande massa do povo brasileiro, uma grande parte do povo brasileiro, ainda pensa do jeito que pensa? Você quer saber por que você pensou do jeito que você pensou durante muito tempo na sua vida? Leia este livro urgentemente. Saia da ignorância, saia da tolice, abandone a tolice. Leia este livro. O autor é o professor Olavo de Carvalho. Agora deixa eu fazer um adendo aqui em relação ao professor Olavo de Carvalho. Ele é católico. Eu não concordo quando o professor Olavo de Carvalho fala em teologia. Quando ele fala de teologia, eu tenho muitas objeções a fazer. Mas eu o respeito mesmo assim. Eu não vou brigar com o professor Olavo de Carvalho porque ele é católico e por ele admitir o que ele admite como católico que ele é. De forma alguma. Agora, uma coisa eu tenho que dizer. Ele é brilhante. Ele é fantástico quando ele procura descrever o que aconteceu no Brasil há 30, 40 anos atrás e por que o Brasil está do jeito que está. Esse livro é fantástico. Eu diria que a sua leitura é imprescindível para que a gente entenda o Brasil de hoje, tá certo? Outro livro que eu gostaria de indicar para você, para que você possa amadurecer nessa discussão científica, né? Deus existe? Não, Deus não existe. Não, tudo é relativo, não existe absolutos. Esse é um outro livro que você pode adquirir, da Nancy Pearcey, a mesma autora de Verdade Absoluta, A Busca da Verdade. Esse livro também é sensacional e vai contribuir para o seu amadurecimento e contribuir para que você esteja preparado para discutir questões como estas, em sala de aula, no trabalho, enfim, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. Por quê? Porque não existe essa separação do andar de cima com o andar de baixo. A nossa realidade é una. Vivemos uma só realidade. Deus é a verdade absoluta, né? E é isso que Paulo
disse nesses últimos textos aí, nesses últimos versículos, a partir do verso 18. É isso que Paulo tratou de deixar bem claro. Os ímpios, essa raça de gente ímpia que aí está, e que recebe a manifestação justa da ira de Deus, é indesculpável. Indesculpável. Deus os entregou às suas paixões, ao seu modo impuro de pensar, às suas impurezas. Deus entregou esses aí. Não há nenhum plano de salvação para esses. E aí, como é que fica você que afirma que Deus deseja salvar a todos? Como é que fica você diante de textos como esses aí? Como é que você fica? Você vai brigar comigo? Você vai brigar comigo? É comigo que você vai brigar, né? Com Deus você não tem coragem de brigar com Deus, né? Você vai brigar comigo, vai falar que não é bem assim. Você que está interpretando mal. Tá bom. Que Deus abençoe você que está em busca da verdade, você que acredita na palavra de Deus como sendo verdade revelada. Que Deus te guie, que Deus te guarde, que Deus te livre do mal. Em nome de Jesus. Amém.